Vamos iniciar, então, mais um estudo da Joana. Nós estamos aí na continuação do 7º capítulo, né? Como é que chama mesmo o 7º capítulo, gente? Motivos de sofrimento. Então, os motivos do sofrimento. E nós vamos dar continuidade aí. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e des minhas mãos ao trabalho. Forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Vinícius, você continua lendo? Motivos do sofrimento. Quando o Divaldo escreveu, acho que ele já pensou no livro que ele vai estudar lá, um dos motivos é torcer por isso. Convencer esse motivo. A busca da realidade, do eu, deve partir de uma análise profunda e interna das necessidades legítimas da vida. Jamais da preferência de adornos, objetos e situações que destacam o ego e perturbam-no, tornando-o jactancioso, prepotente ou, na falta, magoado, ressentido e receoso. Primeiro, é necessário adquirir um estado de espírito de paz para passar por tudo sem ater-se a nada. A chama que clareia exteriormente projeta luz, mas faz sombra, enquanto a que se manifesta do interior irradia por igual em todas as direções, sem gerar qualquer escuridão. A mente e o corpo suscetíveis à dor pela posse ou perda das coisas externas sempre atravessarão largos períodos de sofrimentos, transferindo-se de uma para outra forma de sofrimento, sem conseguir a libertação. Essa ocorre quando o homem se esvazia de ambição, instalando a abnegação no íntimo e superando os desejos. O ato de querer, desejar para si, manifestando apego, é fator prenunciador de perda, transferência para outra, porque o que se detém se deve, não se possui. Assim, suscitando domínio responsável pelas sensações de ansiedade, insegurança, medo, que são geradores de sofrimento. O autoconhecimento coopera para que se possa discernir em torno do que é útil ou supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. Vamos explicar? Bom. E aí, o que você entendeu? Aqui fala muito a questão seguinte, dessa busca, ele até convida mais para essa busca do eu interior, de fazer uma reflexão interna. Fala muito a questão do apego, do ego, destaca muito isso, o que é supérfluo, porque tem hora que quando você faz essa reflexão, você vê que muitas coisas são desnecessárias, porque o que alimenta isso é o próprio ego, né? Essa questão de posse. E até mesmo ele falou uma coisa que eu achei interessante aqui, sobre também a questão de ambição, né? Tem gente também que, ao contrário, também não tem nenhuma ambição, perde esperança, desencanto pela vida, né? E fala muito essa questão, né? Da gente olhar para nós, tentar fazer essa reflexão interna, né? Até faz uma comparação da luz, né? Interna nossa, eu até falo que achamos que tem uma sombra, né? Externa, né? Mas a luz interna, ela vai para todas as direções, né? Eu gostei da parte que ele fala, aí, você estuda, mas a parte que ele fala que a gente, quanto mais a gente detém, menos a gente tem. Isso. Né? Você detém tudo, detém poder, detém esse foco, detém carro, casa, detém, mas você não tem nada, né? Não é assim. Mas viu, tanto para o bem como para o mal, pior
sofrimento, é uma palavra só, chama-se ansiedade. Ansiedade é o pior sofrimento que existe no ser humano. Porque tanto para ele fazer o bem, ele tem essa ansiedade que é meio que automática, ou para o mal. Se você pensa só em bens materiais, você vai ter ansiedade para ter isso. Se você pensa só em fazer bem, caridade, você tem ansiedade. Então, ansiedade, para mim, é um dos piores sofrimentos que existe no ser humano. Mas a questão é que as pessoas enxergam a ansiedade de uma maneira errada. Nós todos temos que ter um pouquinho de ansiedade, porque a ansiedade, ela te impulsiona. O que acontece com as pessoas hoje é que elas deixam aquela sensação de impulsionar tomar conta. E aí vira exagero. Que até fala que domínio, né? Então, assim, na verdade, eu acho que eu me incluo nessa, né? A gente precisa aprender a ter uma... Como é que eu vou falar? Um equilíbrio das nossas emoções. Disciplina, isso, também. Sabe? Então, assim, não é porque eu fiz um treinamento que nunca mais eu vou sentir raiva. Não. Talvez eu faça algum curso, um treinamento, alguma coisa, aquilo para aprender ferramentas para lidar com isso. Então, assim, raiva, tristeza, alegria, medo, ansiedade, isso a gente vai ter sempre. O que a gente precisa aprender é ter recurso para lidar com elas. Gente, medo é importante. Se você não tiver medo, você atravessa a frente do carro. Se você não tiver medo, você chega na beirada de um prédio, você pulou. Então, o medo é importante. Apesar que tem algumas pessoas que pulam assim mesmo, né? Aquele caso que o homem lá com uma criança que a onça comeu, né? Então, Se ele tivesse um pouco de medo, certamente ele não estaria vivo. Mas ele não tinha medo nenhum, achava que a onça, os amigos falavam que as onças estavam andando, tinha câmera, mostrava as onças andando na casa. Fiquei meio impressionada. Porque eu sou muito medrosa, né? Eu sou o outro lado. Aí eu pensei, eu só tenho que equilibrar, porque ele foi comido pelo onça, literal, né? Sobraram as pernas. Há um tempo atrás, Foi domingo atrasado, eu acho. Foi domingo atrasado. há um tempo atrás, eu vi uma história parecida. Na África, um guarda daquele lá que trabalha nas regiões de animais, mexe com animais, com aquela coisa. Aí o cara perdeu essa noção e um dia de noite, com uma arma de pendurado nas costas, ele montou uma bicicleta, saiu andando lá no meio da savana, coisa lá, morreu. À noite tem instinto. O guarda florestal que deu entrevista disse que o povo perdeu completamente a noção da realidade. O povo fica na frente da onça, fazendo selfie. Então, é o que eu falo. É o medo nenhum, né? Que te mata, literalmente. Tem um exemplo que um amigo meu usa que é real, né? É importante a gente ter um pouco de medo, sim, para essas questões, né? Preservação da Eu vida, não né? vou. Se você não tiver... Eu não vou nunca, na vida, tirar uma selfie com uma onça. Pois é, uma onça solta. Se ela estiver lá do outro lado da grade, né? Você chega na frente, longe... Aí você ainda tira, né? Porque, Mas mesmo assim, o caso também do sujeito que enfiou o braço, né? ficou sem. Ficou sem. Então, assim, eu não faço essas coisas. Por exemplo, tem lá em São Paulo aquele parque, que é o Parque das Cobras lá, que eu nunca lembro o nome de lá. Esse. Eu fui lá uma vez, porque a escola levou e foi o dia que eu conheci e nunca mais voltei. Corre, passa qualquer buraco. Eu vou... É só no vidro. Tem vidro. Ah, tá bom. Não acredito nesse vídeo. Então, o que acontece? Estou fora. Eu não gosto muito, não. Então, Coisa fria, mole, réptil.
Tem uma revista. Então, não, eu tenho qualquer bicho. Mosquito, tudo. Eu tenho Passarinho, né? pavor. Então, assim, tudo na vida é lógico. Hoje em dia, eu consigo ir para a roça mais tranquila, depois que eu aprendi algumas coisas. Sim, eu quero ir para a roça, eu ponho bota, ponho calça, né? Visto uma blusa de manga comprida, mesmo que esteja de calor, eu ponho uma blusa mais fininha, mas eu vou. Então, assim, se o bicho me encostar, tá tudo bem. Mas, assim, mesmo assim, ainda é perigoso eu gritar. Então, a gente tem que aprender a ter controle disso. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas que têm pânico de gente. Não sai na rua. Não gosta de multidão, não gosta de... Então, tem gente que sente raiva porque tem que lavar a louça. Você vai falar que sou eu. Não é que você sente raiva porque tem que lavar a louça. Eu sei o que você está falando. É porque mora todo mundo na mesma casa. Uma coletividade. Você, seu marido e seus filhos, né? E todo mundo suja. Quem sobra? Sobra para quem lavar? Então, você não tem a raiva de lavar a louça. Na verdade, lá em casa o problema é o mesmo. Até o dia que eu vou contar o caso. Todo mundo suja a louça. Alguns lavam uma coisa, outros lavam outra. Meu marido fala assim, lavei o prato e o prato que eu comi. Eu lavei o copo e a colher, que eu tomei café. Tá bom. Aí um dia eu estava lá na beira da pia, assim, gente, por que todo mundo não tem a consciência que sujou lá? É menos alguma coisa para mim, porque no fim sou eu. No fim sou eu. Não, mas ultimamente... Aí deixa eu terminar com ele. Aí deixa eu terminar de contar. Aí um dia eu estava lá lavando assim, de tarde. Aí assim, aí me veio a cabeça assim, essa hora que não tiver mais louça para lavar, é porque todo mundo morreu ou foi embora. Aí, aquele sentimento assim, eu continuo achando que todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas eu me conformei. Eu me conformei. Pode entrar. Porque aí eu estarei sufinha, entendeu? Já que não tiver mais a louça, eu sujo, a roupa que eu sujo, eu estarei só que nem eu moro então, sozinho. assim, aconteceu uma mudança extremamente interessante na minha alma. Em função de decidir, foi Deus, né? Eu acho que eu estou vendo, já lavei louça demais, e ele falou assim, Diana, para de reclamar. Porque um dia vai reclamar, mas aí você fez sua parte. E aí eu fiquei feliz. O que você ia falar com Deus? Eu moro sozinho e vou usando, fico um mês lá dentro da pia, lá, colhendo bicho lá no condomínio. Mas isso aqui, eu moro sozinho, né? Pegou uma louça, sujou, já enfia ela na pia e põe lá. Eu não tenho tempo. Dependendo da situação, o tempo é a gente que faz. Então, assim, ó. Existem... Não, mas existem coisas, igual você falou, né? Lavou... Dona Aura. Cada um lavou o seu copo e não sei o quê, né? Já ajuda. Já ajuda, mas aí teve uma vez que veio assim na minha cabeça. Tá, então cada um faz sua comida? Porque fui eu que fiz a comida, por que você tem que comer? Eu já passei por tudo. Fiz essas etapas. Só quando eu sou velha. Concorda? Tá, você usa sua roupa, por que eu tenho que lavar? Os meus 25 anos a mais em relação a você já me curtiram. Socaram, então, assim, bateram, então eu tô a Yasmin, por exemplo, a hora que ela fez seus 15, 16 anos, eu falei pra ela, quer roupa limpa? Você lava? Vou lavar. Aí, esses dias, o Fábio tá assim, mas eu tô sem blusa. Eu falei assim, mas você já tem 17 anos, a máquina tá aí, não vou ficar lavando roupa pra você não. Você lava? Você não é quadrado. Ele aprendeu, ele põe lá na máquina, tem dia que não põe secar. Aí eu falo assim, você põe sua roupa secar? Não, aí vai ficar sem. E outra, se deixar para amanhã, vai ter que pôr bater de novo, porque vai feder. Vai feder, exatamente. E se você ficar nessa de ficar botando bater de novo, eu vou para você comprar o sabão em pó. Então, não sou sócia da fábrica de sabão. Então, ela tá certa em tudo. Eu vou voltar lá em casa, que acho que deixei a panela de feijão cozinhando lá no fogo.
Mas eu lembrei. Então, é bom que de repente ela pega o fogo. Estoura tudo, né? Então, e aí as pessoas falam assim, mas você é muito brava. Eu falo, eu não sou brava. Você é realista. Exato. Isso é Sou prática. São fatos, tá? Inclusive, quando seus filhos tiverem que encarar o mundo lá fora, Fica mais fácil. vai ser tudo mais fácil e até um relacionamento que eles assumirem em dia vai ser mais fácil, entendeu? Porque eles estão com hábitos de compartilhamento, de participar, de ajudar. O Fábio me dá muito trabalho para fazer isso. Às vezes eu tenho que ficar pegando no pé. Mas ele faz. Às vezes, assim, se eu estiver muito estressada, por exemplo, assim, eu tive um dia muito difícil, eu não estou a fim de conversar com ninguém, nem com ele, aí eu pego e saio caladinha, vou lá e faço. Mas se caso contrário, eu passo a parte e falo assim, e aí, você já fez? Nossa, mas tem que ser chata. Passo mais um pouco, então vem que eu tô sentada. Eu falo, porra, velho, você ainda não fez? Aí, de tanto eu falar, ele fala assim, tá bom, mãe, já entendi, eu tô indo. Sabe, eu venço ele pelo cansaço. Você aceita falar que você é chata? Eu não aceitei, eu não aceitava de jeito nenhum. Pode me chamar de nunca chata. falaram. Eu nunca falaram que eu sou chata. E Eu eu até pensava, a filha, né? Porque o Hugo é um santo. Tem lá os defeitos dele, mas é um santo. Mas ela, eu falava as coisas e ela me olhava assim, ó. Eu falava, pode pensar tudo que você está pensando. Não fala, não. Não fala. Eu sou sua mãe, me respeite. não, ele Pensar fala. pode. Falar, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. E aí eu falava Você está assim, certa? Não. Então, É tão fácil de resolver. por quê? Se você não está certo, você não tem nada. Você não tem direito ele pode falar. Obrigada. Eu deixo ele falar. Aí eu olho para ele e falo assim, eu sou. Mãe, você... Eu sou. E não vou deixar de ser por causa de você. Então faz. Ixi. Então, Começa a responder para ele assim. A hora que você fizer a sua parte, cumprir a sua responsabilidade, como pessoa sadia que você, olha que corpo lindo que você tem, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, uma mente, olhos. Você tem tudo perfeito. Eu só sou chata porque você me obriga a ser. eu falo. Eu só sou chata. A hora que você Eu fizer a falo sua isso. parte no mundo, aí eu participo. Aí Eu você falo chata e nem eu vou te cobrar. Isso. Eu falo isso, no outro dia ele fala assim, eu falo assim, Fábio, você já fez? Já vou. Passa mais um pouco, Fábio, você já fez? Não, já vou, mãe. Eu falei, vai que hora? Aí outro dia eu esperei ele dormir. Ok, dormiu, fui lá. Nossa, velho, que Você não engraçado. fez. Era para fazer, então você vai fazer antes de dormir. Eu mandei você fazer. Já não fazem mais mãe que nem antigamente. Não, vai, E a mãe fazia tudo. a Não mãe tinha era, nada de nós fazer as coisas. a mãe era escrava, né? Era diferente. Hoje, Não sei, se a hoje é rua- diferente. hoje paga-se uma empregada doméstica. Eu não conheço a empregada doméstica, não. E isso é absolutamente contra os conceitos antigos. Isso aí funcionava para os homens. Mas, claro, na As minha casa só mulheres- tinha as homem, não tinha mulheres mulher. Ué, era As tudo mulheres irmão. todas tinham que ajudar, tinham que fazer tudo, tipo lavar, passar, cozinhar, tudo. Os homens, porque era homem que não estava cuidado. Agora, eu não concordo com isso. Minha mãe não tinha irmã, era só homem. Cara. Mas por isso, a sua mãe tinha que tirar todo mundo, criar tarefa para todo mundo e todo mundo fazer ajudar. Tinha lá no banheiro. Agora, uma Fora, coisa. trabalhar em casa, Isso tudo que a gente está falando gera ansiedade. Fala que ao pensar nas coisas do dia a dia, a ansiedade não vem. Você pensar assim, se o seu chefe for um pé no saco, e no outro dia você tem que estar lá. Na hora de dormir, você fala assim, putz, até chegar 8 horas da manhã, eu ainda tenho que encontrar com esse cara de novo. E você não descansa. É, porque você já está assim, tão Você tá- saturado daquilo, Você tá vendo? você dorme, a hora que você chega lá no serviço, Eu também nunca tive muito, não. Eu sempre aceitei assim. Só de pensar, vocês ficarem falando, chegar em casa, tem um tanto de roupa na porta. Eu, às vezes, sofri um pouquinho, mas assim, eu nunca tive assim. E quando ele era chato demais da conta, eu evitava tudo, eu evitava o máximo.
Eu nunca tive. Ele estava, aí eu nunca tinha confrontado. Eu sempre escapulia. Assim, falasse alguma coisa, não, eu nunca tive. Eu não ia criar o caso, porque não ia valer a pena. Eu sempre ia sair perdendo. Mesmo na licença privada. Eu sempre ia sair perdendo. Vamos continuar lendo, então? Duas que eu tive. Qual foi as conquistas? Acho que foi. As conquistas dispensáveis pesam na economia emocional e passam a constituir preocupação que desvia a mente das metas que deve perseguir. Jesus afirmou com sabedoria que o Filho do Homem não possuía uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus, as serpentes e as feras tivessem ninhos e covis, demonstrando o seu apego total a todas, demonstrando seu desapego total a todas as coisas que sobrecarregam a criatura de tensão e de inquietação. Olha, quem conseguiu fazer isso, assim, bem próximo dele foi o Chico. Chico é declarando. Entendeu? Agora vai você viver numa casa com um tetinho de lona, Isso. entendeu? Só Uma caminha uma simples, caminha simples. que não tinha esses. Eu não tinha Ele isso. se preocupava com o dispensável. Exatamente. E o engraçado é que vive do mesmo jeito. Lá em casa nós moramos. Uma fazenda nossa de pobre, quando a gente era menina na roça. As cobras caíam lá. Caiu como em cima dela. E todo mundo engraçado, todo mundo sobreviveu, entendeu? Ninguém ficou traumatizado. Nossa senhora, ninguém tem pavor de cobra, tem sal, tem nada. Nada de nada. Era um tempo muito diferente, e eu acho que as almas eram também muito diferentes. Porque, por exemplo, As almas daquele tempo, eu consigo me colocar em casa e considero, nossa, todas as pessoas da minha geração, nós éramos espíritos fortes. Todo mundo era forte para poder sobreviver à vida que a gente sobreviveu, chegar onde a gente chegou. Eu, a parentalha toda, pessoas conhecidas, é porque a gente era forte. O povo de hoje não dá. Mas isso é questão de época e tecnologia. Pois é, o que eu tô falando. experiência. Você não volta, É o que eu tô- você não volta para. Eu, por exemplo, É o que eu estou falando. fui criado numa casa na Ibiúna, que era de barro, terra, minha mãe lavava a roupa no rio, e você vê aquelas lavadeiras. Não. Mas eu falo assim, Você acha que uma se ela mulher fosse hoje... viva hoje, ela não voltaria nesse tempo, jamais. Não, Ela não, teria- porque ela tem os recursos. Mas se Não, esse mas tempo, eu digo. se esse tempo voltasse, ela iria encarar, levantar a cabeça e dar a volta por cima. As mulheres de hoje jamais iam fazer uma coisa dessa. Jamais. Eu acho que tudo é Eu sigo- questão da necessidade. Não, não é questão de necessidade. Eu não creio que seja questão de Sabe necessidade. por quê? Eu falo assim, eu tenho uma vida muito boa, bem por méritos meus e tal. Mas se eu tiver que voltar amanhã ou precisar ir morar na rua, essas coisas, eu vou me adaptar. Exatamente. Nós velhos nos adaptamos. O povo mais novo vai suicidar. Nós velhos temos essa capacidade. A gente já viveu, eu acho que foi uma remessa de espírito mais forte que veio, porque agora as portas do céu estão abertas. Então, está saindo de lá, é gente que não está dentro daquela, vamos dizer, que não tem a força para sobreviver a todas as intempéries. Está quase, vamos dizer, você a morar numa chique de pau-a-pique, que a água caía, passava pelo chão, passava pelo pé da cama, pelo pé do banco, por tudo. É diferente. Se pegar o pessoal de hoje e colocá-los nessa situação de sobrevivência, eu acho que um montão suicida quer terminar com a namorada. Quem quer terminar com uma namorada? De 14, 15, 16, 17, 18 anos. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande nas almas também. As almas são as almas que fazem a diferença. Hoje, são aqueles que não podiam, que não tinham força, que não tinham determinação, que não tinham vontade e que não tinham resistência, estão nascendo agora, no fim dos tempos, para ver o que eles vão resolver da medida deles. Né? Se eles vão ou se eles ficam. Mas eu acho que faz diferença, muita diferença. Não, a capacidade de adaptação deles é muito pequena. Tem uma coisa que eu achei interessante, você falou isso aí, eu até lembrei
Eu acho que é uma fala do Haroldo, se eu não me engano. Não, da Haroldo, não, é do livro que eu tinha lido, Inteligência Emocional, do Augusto. Cury, isso. Augusto Cury. Eu falava um trem que era interessante, que na época da Idade Média, os problemas eram questão de saúde, era coisas assim, né? As pessoas eram mais felizes porque, tipo assim, ele falava de felicidade, claro que tinha as dificuldades. Mas a preocupação do cara era só trabalhar, sabe? Tinha que trabalhar, tentar sustentar a vida e tal. Hoje em dia, porque lá ele discute muito essa A questão que preocupação é com a sobrevivência. hoje E manutenção da vida. manutenção da vida. E era muito mais. Se for pensar, se você for retroceder, era pior ainda. Era Então, muito pior. aí o que acontece? Quando você cria uma situação assim, você fica mais forte emocionalmente. Hoje em dia, por causa das facilidades, a gente está vivendo uma sociedade que discute muito isso, que é a síndrome do pensamento acelerado, que chama de SPAC. É como se fosse assim, tudo está fácil. Hoje em dia, o celular, a informação que você tem era mesmo que na época é muito mais informação que um imperador romano tinha de informação de um império, para você ter ideia. Tudo assim, instantaneamente. Então, como é muita informação, muita coisa, a gente vive esse momento. E aí a questão dos sentimentos, essas coisas, o pessoal não sabe lidar. Não vai aprendendo, não vai lidando, né? Vai deixando isso dominar. É que eles não têm tempo, né, de viver essa situação. É tanta coisa que tem que viver. Isso, e vivendo tudo ao mesmo tempo, é Que tudo não sobra rápido. tempo. É tudo rápido. A gente tem que ser rápido, tem que ser imediatista, a sociedade cobra disso. Fora que você chega igual, quando ele fala domínio, você fica com aquele sentimento assim, nossa, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, e fica. O meu trabalho e tudo na vida. Então, assim, a ansiedade domina, só que domina porque você quer dominar. É quando você começa a desligar, vendo que isso não é importante, já é uma forma de você fugir disso. E essa rapidez aí é uma situação complicada. Hoje, eu vivi uma situação que eu lembrei agora direitinho. Fui tentar ajudar uma moça de uns 30 anos, fazer um negócio no computador, envolvendo o mundo, no meio. Aí, eu falava, vem aqui, faz isso. Aí ela clicava aqui, clicava ali, voltava, clicava aqui, clicava ali. O dente nervoso. Aí, não, assim, absurdo. Aí eu peguei e falei para ele, ó, uma Deus, só clica quando eu falar para você clicar, porque eu preciso te explicar e te mostrar o contexto como um todo, do que você precisa ver aqui dentro, prestando atenção em cada item, para depois você conseguir fazer lá na sua casa. Senão você não vai conseguir. Eu tive que falar isso para ela, entendeu? Aí ela acalmou e eu fui explicando, ó, aqui é isso, então você vai entrar aqui. Aí ela ficava lá, ó, aqui dentro tem isso, você tem que fazer isso, isso e isso. É esse item aqui que você vai procurar, aqui tem isso. Aí ela entrava ali. Mas no começo, ela saía clicando assim, sabe? Um negócio que, na verdade, não ajudava ela, na verdade, estava atrapalhando, certo? Porque sozinha ela não ia conseguir chegar em nenhum lugar fazendo as coisas do jeito que ela estava fazendo. É exatamente essa rapidez, esse negócio assim acelerado, sem parar, sem medir, sem analisar, sem pensar. Não consegue anotar, né? Devagar, anota o que ele está falando. Então, As pessoas falam que eu estou assassinando a floresta amazônica. Você usa papel. Eu uso papel. Eu não gosto de papel. A papel era bom, livro de papel é melhor que Esse negócio, eu gosto, eu uso o computador, eu uso o celular, eu uso o aplicativo, eu uso tudo isso. Mas se eu não tiver um caderno ali do lado para mim, então aqui eu tenho que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, eu sou deixando. Não vai. E, com o tempo, eu aprendi a usar, ou vamos assim dizer, o papel lá no computador. Eu não uso. Abrir o Word, fazer o relatório ali, fazer os mapinhas, fazer as anotações, criar sequências lógicas que me ajudam a memorizar lá dentro do Word, salvo a pastinha, quando preciso rolar, mudo. Então, é um tipo de, vamos assim dizer, de papel, entendeu? Mesmo que seja dentro do computador. Então, claro, sabe? Mas eu preciso disso. O computador, para mim, é só para ligar. Clicou. Não, Eu trabalho com assessoria financeira. Trabalho com 10 cadernos. Tudo no caderno e caneta. Eu uso um pacote de caneta por mês.
Tudo. Não tem nada no meu Eu computador. uso o computador. Não sei mexer. Eu tenho uma pasta que eu pego meu nome, Aposentou antes de precisar. Tudo no caderno. e ali dentro eu organizo essas ideias, esses conceitos, eu anoto, eu posso até fazer isso. eu faço isso. Eu posso até fazer. Mas eu vou imprimir. Eu vou imprimir. O que for importante eu vou grifar e vou guardar na pastinha lá. Não. Eu vou Quando eu imprimir. imprimo, é alguma coisa que eu quero deixar ali do lado para eu ler várias Eu também. vezes, para eu conseguir fixar, conseguir memorizar. Então, de vez em quando eu faço isso. Imprimo o negócio, deixo ali do lado. E vou ali várias vezes, leio, aí surge uma ideia, eu vou lá, Olha a o consideração, sério. Olha o tanto Mas que a gente é apegado às coisas. Eu ainda uso, então, os papéis. Olha o tanto que a gente é apegado às coisas. Mas a gente é obrigado a se apegar. Isso daí não é por maldade. Hoje em dia, com tecnologia, do jeito que o mundo está indo, a gente é obrigado a fazer certas coisas que podem não ser certas. É obrigado. Por outro lado, veja certas facilidades que o mundo vai dando para você. Tipo assim, você chega na sua casa, você liga o chuveirão para a água quente, calma. Imagina isso há 100 anos atrás. Esse é o melhor. Se você quisesse tomar um banho quente, era um banho de caneca. Eu lembro não, que a gente morava, que dava uma dor de barriga, ia cagar, ia atrás da casa, no meio do mato lá. Hoje você tem um banheiro, você senta no vaso, tudo com estufado, tudo coisa, volta. Então, existem coisas que é por bem. Não é apego a coisa, né? Tipo assim, hoje em dia nós estamos muito apegados a bens materiais, essas coisas. Não. Tem muita coisa, veio para, cada vez vai mudando as coisas para melhorar a vida das pessoas. Agora vai de cada um saber maneirar ou não. Não, mas vocês têm falado, Papo, eu até aproveitando assim, vocês entenderem como que é questão de tecnologia. Uma vez eu acho que nesse país que estava desenvolvido, o pessoal dava um computador para cada um para aprender, né? Eles perceberam que o ato de escrever é essencial, voltar tudo para o caderno mesmo. Falaram, não, vamos tirar, vocês vão usar para consulta, claro que vocês vão usar o computador. Mas nas aulas, porque pensar, já está ali o notebook, abre o Word, vai ali e tal. Quem disse? Aí o que acontece? Perceber que o aprendizado estava caindo. Pensar, não, tecnologia, investir em tecnologia, você vai melhorar o aprendizado, né? Das facilidades. Claro que ajuda, só que tem hora que o papel, a caneta é muito essencial. Inclusive, uma das preocupações que eu já vi, inclusive professores falarem, é exatamente o ato de escrever, porque o ato de escrever desenvolve uma coordenação, certo? E quem não escreve não tem. É verdade. O povo de hoje não escreve, não tem mais é por cima, né? É só letra de forma. É bastante, é bastante. Existe mais letra por cima. Aquela letra de... E essa colocação que ele acabou de fazer do conforto de hoje, se a gente para para pensar, é uma coisa extremamente importante e a gente não percebe isso. Todo esse conforto, toda essa facilidade que a gente tem, a gente precisava lembrar de valorizar muito isso. E a gente não valoriza. É a coisa normal, corriqueira, a maioria dos jovens da geração que tem por aí, certo? E vai ser motivo de um grande sofrimento vai ser imensurável para aquelas pessoas que forem embora do planeta primitivo. Certo? Sim. É a mesma coisa de comida. Porque vai ter que chegar lá e começar do zero. Viu? Você está na sua casa. Começar da vida na Mas terra. uma das coisas que eu sempre falo lá em casa. Começa a reclamar de nada, eu falo assim, mas tem gente que não tem chuveiro para tomar banho, né? Agradece. Aliás, tem gente que nem energia não tem.
Isso que eu falo, mas aí já é outro Então, lado da moeda. sem energia, como é que você ia fazer para ligar o computador para você usar? Ah, então obrigado, porque eu tenho energia. Tem que agradecer a Deus por Eu- tudo que tem. No dia a dia, você está com Hoje. fome, alguma coisa, o que você faz? Corre no supermercado. Pega 300 anos atrás. 300 nada. Meu tio tem, o dia que eu escutei meu tio falar isso, eu fiquei assim. Ele falou assim: minha filha, eu fui para a roça com meu pai, Aqui é Zaninha, comecei a trabalhar, eu tenho 84 anos hoje, com 6 anos. Eu marcava a tarefinha e eu tirava. Aí depois, quando eu cresci, que eu virei homem, que eu tinha 14 anos, eu virei homem aos 14 anos. Aí eu comecei a plantar minha própria lavoura, porque naquele tempo era assim, se você plantasse e colhesse, você comia. Se você não plantasse, ou se acontecesse alguma coisa que você não conseguisse colher, você não tinha. Então, eu fiquei o olhando que eu para ele ia falar, assim, né? é um peso assim, escutar uma coisa dessa, Você, é poderoso, assim, muito poderoso. eu acho que também vai muito de diferença de a gente volta nisso, né? Que gera ansiedade, que gera tudo isso aí que a gente está falando hoje, apego. Eu acho que tem uma diferença também de criação. Por exemplo, o Wellington, ele foi criado aqui em Uberaba, os pais deles, uma situação mais, né, assim, não tinha, como é que eu vou falar? Equilibrado. É o que tá. Eu vim de São Paulo, com uma família totalmente diferente. Por exemplo, ele foi criado brincando na rua, andava no meio do mato, subia em árvore. Eu morava dentro de apartamento, trancada, entendeu? Eu ia para a escola e voltava. Então, assim, a minha irmã punha medo em tudo. Isso aqui não pode porque te pica, isso aqui não pode por causa disso, isso aqui é nojento, isso aqui não sei o quê. Então, assim, que é outra coisa que gera muito essa coisa de ansiedade, nervoso, estresse e por aí vai. As pessoas são criadas de um modo diferente. Só que chega um certo momento que, vamos dizer assim, que os caminhos delas estão cruzados, né? E eu falo isso porque, assim, a minha irmã foi casada com o primo dele, 17 anos. E eu não conhecia o Wellington. Depois que a minha irmã separou, que eu já estava morando aqui em Uberaba, que eu conheci o Wellington, que eu fui descobrir que ele era primo do meu ex-cunhado. Parece novela. Então, assim, ele foi criado de um jeito e eu de outro. Agora, imagina nós dois na mesma casa. Jesus, mas Até alinhar, até falar, entendeu? Tem diferença. E aí começa-se o atrito, depressão, angústia. Por quê? Porque você não sabe lidar com as diferenças do outro. Ah, mas na minha época era assim. Ah, mas na minha época era assim. Eu não deixo os meus... nunca deixei os meus filhos brincarem na rua. Mas eles já nasceram, por mais velho tem 60. Eles já nasceram no tempo mais complicado. A Yasmin tem 25. A Yasmin tem 25. Não, ela ainda era mais tranquila, mas lá de casa tem mais de 30 também. Então, assim... Eu não confiava em poder deixar. Por exemplo, eu brincava muito na rua. Quando eu vim para Uberaba, eu ia para a rua. Mas eu já tinha 12, 13 anos. Aí, quando eu tive os meus filhos, começou aquela história de gente roubar gente, não sei o que. Eu não deixava, nunca deixei. Tem uns filhos que brincam lá na rua, eu falo assim, mas eu não deixo. Porque se passar um aqui e levar, como é que eu fico? Entendeu? Então, assim... Então, quer dizer, as coisas vão mudando e vão gerando situações que, se a gente não aprende a lidar, a gente pira. Eu lembro que eu tive síndrome do pânico, eu tomava 150 miligramas de sertralina, 70 miligramas de promazepam. Eu entrei em parafuso. Então, assim, mas meu pai deixava brincar na rua.
Ah, seu pai deixava, os meus filhos não têm. Hoje não dá mais. Então, esses atritos... Ah, deixa o menino subir na árvore. Falei, tá, se ele quebrar o braço, quem vai cuidar? Então, assim, a gente priva, às vezes, os filhos da gente fazer as coisas por medo. Por quê? Porque a gente não viveu, não vivenciou, não cuidou. Entendeu? Não teve isso. Nós vivíamos no rio, Então, no fundo, não sabia nem nadar e vivia pro rio. Ah, o Elton fala hoje ele é isso. piscina, Ele pulava em poça. Eu tenho 40 hoje, né? Com 15, 16 anos, eu viajava sozinha. Ia da minha cidade, lá de Registro, para São Paulo, para casa da minha família. Ia sozinha. Isso tem bastante rio fundo. Lá, nossa, não tinha parou aí. rios lá, vivia no mato e subia em árvore, catava um pouquinho. Aí ontem meu filho foi para Uberlândia fazer vestibular com a van. Você marca aí, que o meu aqui não está salvo, não vou conseguir marcar. Coração. Ele tem 15, 16. Eu só não vou estar. Você É a quer que te idade passe que eu depois? viajava sozinha. Passa pra Gláucia. O ônibus pegava 10, 16, e o ônibus era 4 horas de viagem. E eu... Alguém da internet quer falar Onde alguma coisa? parou, Cris? Onde Parou, parou? Pra eu anotar aqui. 8h20. Não entendi. Nós paramos porque já é 8h20. Não, eu estou perguntando do texto para eu poder marcar aqui também. Tá. Peraí. É um jovem. É um jovem. Não, jovem? É um jovem, isso mesmo. Ah, tá. Um jovem. Então, gente, esse negócio de emoção, de apego, de, às vezes, a gente manter os filhos da gente numa bolha, né? Porque tem muita gente que faz isso. Tenta pôr numa bolha, não pode assim, não pode assar, não pode pôr o pé no chão, não pode... Não, dá até zica de falar isso. A criança já nasce sem autodefesa. Sem experimentar também algumas coisas. E aí, por exemplo, assim, ó, eu tenho pessoas da família que qualquer coisinha fica doente. Aí fala assim, nossa, mas seu filho quase não fica doente. É lógico que não fica. Caiu o biscoito no chão, escata e come. Sabe? Como é que... Eu esqueci o jeito que a Yasmin falava, proteína PS. Proteína da sujeira. Menina tá com a mão suja, vai lá, cata o biscoito e come. Sabe? Brinca na terra. Bolacha cai na terra, come. Não sei assim. Vai lá, come ração do cachorro, gente. Não, tem algumas coisas, tem criança que faz isso, né? Então, assim, aí fica aquelas mães assim, o menino dá um tombinho, nossa, assim, ó, para. É por isso que é suicida, quando ele leva, ele escuta assim, a primeira pancada da vida, primeira escotada, é suicida. Mas essas preocupações que a gente está discutindo aqui, que o livro vem falando, cada época tem uma preocupação. Se você pegar lá na época de Jesus, para trás, eles tinham também as ansiedades, preocupações da época. Né? Era muita guerra, era doença, era fome. Cada época tem as suas. Não tem essa de lá era mais fácil, agora é mais fácil. Evolução, acho que tudo evolui, né? Só que hoje existe um exagero horroroso em relação a isso que a Cristiane sim, mas viu, naquela época também. Você imagina, por exemplo, há 1.000, 2.000 anos atrás, uma família sabendo que ninguém passava de 30 e poucos anos. Todo mundo ia para a guerra, matava por brincadeira. Quer dizer, a preocupação da época a preocupação de agora, mas sempre tem isso. O que eu penso é o seguinte, eu estava pensando assim, antigamente, tipo, essas dificuldades, as pessoas têm que lutar e tal. Hoje em dia, não tinha tempo de ficar pensando em coisas para melhorar interno. O cara pensava em trabalhar, sustentar, ralar. É sobreviver. Hoje em dia, ó, pra você ter ideia, tem todo um aparato, né? Algumas pessoas têm um aparato, né, de ter essa disponibilidade e não sabem lidar com o sentimento. Né? Porque tem as facilidades. Tem a facilidade hoje em dia de pessoa falar assim, não, peraí, vou pensar na minha vida.
Isso é um recurso, por isso que é bom esse aspecto também das coisas melhorarem para todo mundo dar conforto, não é ruim, porque, por um lado, você tem tempo para você pensar em você, né? É uma oportunidade. Só que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Só que as pessoas não param para pensar nelas mesmas. Não, isso que é o E problema. quanto mais E tudo- para para tudo pensar fica no fácil, problema. quanto mais facilidades a pessoa tem, menos ela pensa. É, tem isso também. Tem aquele ditado que circula aí no mundo inteiro, que tempos difíceis geram pessoas fortes e tempos fáceis geram pessoas fracas. E isso é um fato. Dependendo de qualquer condição. Isso aí é verdade. E é o que está acontecendo hoje. Já existem aí pesquisas que dizem que nunca se ouviu falar que a geração seguinte fosse menos inteligente, menos criativa do que as gerações anteriores. A tendência era de evolução. Agora já está se constatando que não está acontecendo isso. Que no todo não está acontecendo isso. O meu filho acha até uma coisa muito interessante, que ele diz que os meninos, os adolescentes, geralmente estão ou do tamanho ou às vezes menores que os pais. Estou falando de corpo agora. Por quê? Deve ser a comida, né? Porque a maioria só come lixo, os pais deixam, né? A responsabilidade são dos pais. Eu sei não, porque se você permite tudo, eles vão fazer tudo. Porque hoje é igual o... Como é que chama aqui, barbudo? O que ele fala, né? Antigamente conhecia o prato lá e falava assim, sempre come. Hoje a mãe fica assim, o que você quer comer? Aí na hora do A almoço, criança sabe o que vai comer. na hora do almoço, meu primo estava lá assim, ó, isso estava saindo. Aí meu primo falou assim para o filho de 9 anos na época. Ah, você quer comer skinny, qualquer coisa? Dessa natureza? Aí a minha tia falou assim, não, fulano. Mas como você vai dar isso para ele agora? O almoço fica pronto meia hora, não vai comer mais. Aí eu comecei a prestar atenção. O menino come o que tem vontade. Ele é um pai velho, ele tem 50 anos. Eu não posso falar que ele é novo. Ele não vai ter muito mais que 100. E ele não se impõe como autoridade. O que eu percebo dele, não sei se você percebe também, é que ele tem medo de falar não, de colocar regra, estabelecer limite para qualquer coisa. Ele tem medo de perder o filho. Se ele for pai, então ele quer ser amigo do filho. Então ele não contaria. Ó, meu filho, não pode. Você não vai ficar até 3 da manhã no computador conversando com sua coleguinha. Igual ficou. Ou até 3 da manhã. O menino entrou no computador pelas 3 da tarde. O menino parece um menino linha. E ele ficou até 3 da manhã. Eu fui deitar, todo mundo foi deitar, e ele ficou lá. O meu primo lá no computador dele, e o menino no computador, no outro. O pai tinha 3. Agora, de quem é a responsabilidade do moleque? Depende da arte. Tinha que você fez. Então, faz a questão. Porque a criança não tem o que decidir. Não, eles não devem decidir. Até uma certa idade, até se completarem 18 anos, contando sobre o seu teto, você estabelece as regras. Você vai deixar ele arrumar mal bagunça, mal confusão. O mundo está no fim, né? Não deixa. Os pais deixam ele de mexer com o psicológico. Muita criança faz terapia hoje que o pai leva. Porque eles não querem. Não, mas a questão é que eu falo. Eu faço terapia em criança. Faço porque tem muita criança que precisa. E precisa mesmo, precisa ser ouvida, precisa ser entendida, precisa. Mas aí você vai indo, você vai fazendo terapia na criança. Aí, a hora que você chega lá na frente, já tem um ano que a criança está com você começa a entender, aí você fala assim, você chega para o pai e fala assim, vem você para terapia, a criança precisa. Quem precisa de terapia é você. A maioria. Aí ele vai. São os Vai de pais. 2 em 1. A maioria são os pais. Por isso que eu não vou no psicólogo. Né? Gente, vamos encerrar, porque ela já é 8h30, daqui a pouco o Ed está aqui. Jesus. Mais oração, Vinícius? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em vosso santo nome. Agradeço a espiritualidade superior e amiga que nos acompanha, que nos protege e que nos auxilia durante nossa jornada.
possam auxiliar todos aqueles que vieram nessa reunião e que possam ter aprendido sobre essas lições valiosíssimas da Joana de Ângeles, que possamos praticar essas lições durante o nosso dia a dia. Finalizo os trabalhos de hoje fazendo aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas o mais final. Que assim seja. Tchau, pessoal. Até semana que vem.